aqui que fala é o Thiago, esse é o canal Gordão do Timão, canal novo, vamos aí. E aí galera, esse é o primeiro vídeo e eu conto com o apoio de vocês, então vão lá, se inscrevam no canal, deixe seu joinha para fortalecer a gente. Então galera, vou fazer um reactzinho aqui do jogo do Corinthians hoje, vou falar para vocês a minha análise aqui do jogo de hoje. Cara, foi um jogo truncado, um jogo feio. Tem muitas coisas que a gente pode observar, embora tenha sido um jogo truncado, um jogo até feio, tem algumas coisas que dá pra gente observar. Por exemplo, quando ele jogou com o time misto. Então foi lá, o Cássio, o João Vitor, o João Pedro, o João Vitor, o Raul Gustavo e o Bruno Melo, que estreou. No meio, Cantídio, Rony e o Luan. Nas pontas foram o Adson e o Mosquito, e na frente o Roger como centroavante, como ele tem jogado. Então, tipo assim, foi um time misto, com muitas mudanças, entendeu? O time, tipo, tinha 3 titulares, então dá pra gente testar, ver direito o nosso elenco, pra ver como que a gente é o elenco pra temporada, que essa temporada vai ser muito longa. E eu acho assim, que o Fernando, ele errou numa coisa, quando ele colocou os titulares no segundo tempo, ele não devia ter colocado. E devia ter mantido o time misto, ter observado mais peças do misto. Porque aonde a gente vai conseguir observar, galera? A gente tá longe dos nossos perseguidores ali. A gente tá fazendo um jogo fora. A gente tem um jogo a menos. É contra o nosso rival? É contra o Palmeiras? É um jogo difícil? Mas a gente mesmo assim tem um jogo a menos. É um jogo que tá aberto. A gente pode ganhar, como pode perder. Eu acredito que a gente vai ganhar deles, mas, né, vamos com calma. Hoje é Botafogo e Corinthians. Então, assim, ele poderia ter dado mais possibilidade do novo treinador observar, mais material para eles observar o elenco em campo. Os titulares, a gente já sabe como atua. Então, tipo, não tem muito o que fazer. Os reservas, não. A gente dá essa oportunidade, tipo, na prática, para o novo treinador observar o elenco na prática, como ele responde num jogo. O Corinthians, eu acho que perdeu essa oportunidade hoje, colocando os titulares no segundo tempo. Porém, tudo bem, legal, ele queria os 3 pontos, que é a gana da gente, legal. Só que como a temporada é longa, eu acredito que a molecada que vai ter que responder com isso. Responder dentro de campo. E assim, eu fico muito... Embora foi um jogo truncado, eu fico esperançoso em algumas coisas. Por exemplo, o time trabalhou bem a bola. Tocou bem a bola. Só que o time tem apresentado o mesmo defeito que apresentou em 2019, 2018, 2020, que a gente passou raiva nos brasileiros desses anos. Que foi um time que toca bem a bola, mas não tem agressividade. Isso é o problema. O time tem que ser mais incisivo para poder pegar melhor, aproveitar melhor as oportunidades, criar mais oportunidades. O time não cria. Esse é o problema crônico. Ele não cria situações de gol. Ele toca bem a bola, ele se movimenta. Embora, no primeiro tempo, por exemplo, desse jogo, o time tocou bem a bola, o time que se apresentou, criou algumas oportunidades de gol. Teve sim algumas deu espaço pro Botafogo, mas por quê? O Botafogo ele jogou nessa coisa, tipo, fica todo mundo na retranca, espera o Corinthians vir, e quando o Corinthians for chegar, dar o primeiro passo lá, tipo, errar a bola, aquele ponta deles lá, ponta direita, ele é muito rápido e muito habilidoso, então, tipo, era postar a bola nele e ele vai pra dentro. E tanto é que eles perderam um gol, assim, que o João Vitor travou eles, que foi incrível, assim, se eles tivessem aproveitado aquela oportunidade, ia ruim. E aí, galera, mas voltando para os pontos positivos do Corinthians. A gente trabalhou bem a bola, a gente vê que o Adson, ele responde bem ali no meio campo, ele naquela posição de meio campo ali, ele responde bem, ele é bom pela esquerda, aberto pela esquerda. No jogo de hoje, especificamente, ele não foi bem, mas deu a oportunidade, por exemplo, do Mosquito jogar aberto pela esquerda e dar a oportunidade de entrar. Por exemplo, a gente tem o Gabriel Pereira e tem o Mosquito. Já tem 2 pontas ali, entendeu? E o Mosquito, geralmente, ele não ia bem jogando, não estava indo bem jogando para aquele lado que ele jogou, pela ponta esquerda. E aí hoje ele foi bem. Então é uma coisa assim que a gente tem que analisar, na hora que a gente for analisar.
Porque o jogo de hoje, como eu falei no começo do vídeo, é um jogo mais para observar. A gente vai se classificar. A gente está em primeiro a 6 pontos do segundo colocado com um jogo a menos. Então a gente tem que entender isso. A gente precisa ter um elenco porque mais tarde vem Libertadores. A gente tem também outra coisa que a gente tem que entender, é que alguns problemas que se tem no primeiro time, se tem no segundo, mas no primeiro time a gente tem uma qualidade técnica maior do que nesse time reserva. Não, ninguém tem uma qualidade do Renato Augusto, do Paulinho, entendeu? Do William. Quando o William pega aquela bola ali, cara, é que nem todo mundo fala. Ele parece um cara de Premier League contra a molecada da escola, tá ligado? É um nível, tipo assim, totalmente diferente. É profissional contra os caras da escola, mano. E o cara vai levando, o cara tem uma força física incrível. Ele só tem alguns problemas físicos de lesão, cara. Que eu acho que a gente tem que entender isso também, que não é todo jogo que ele tem que jogar. Por isso, eu preferia que não fosse arriscado colocar ele agora. Já que poupou ele, eu concordo que o Fernando Lázaro teve essa estratégia certa em poupar ele para esse jogo, não colocava. A gente sabe o que ele pode render, o que ele vai render, o que ele vai decidir. A gente tem que criar mais jogadores que decidam pra gente. A gente tem que encontrar jogadores que decidam pra gente. A gente não tem dinheiro, o Corinthians não tem dinheiro pra poder ficar comprando elenco A, elenco B. A gente tem que apostar na base e tem que colocar os caras pra jogar. Jogar nas posições corretas. A gente coloca ali pra jogar, por exemplo, hoje o Mantuan. Seria melhor do que colocar o William. Forçar uma lesão ali do William, de repente o William se lesionava ali. Entendeu? Um campo seco, um campo pesado. E é assim que a gente tem que entender. E aí, nosso planejamento, treinador novo vai vir. Não conheço o cara, não vou ficar falando da qualidade do cara como treinador, não vou ficar aqui criticando o cara antes de chegar. Vai contratar o cara, vai contratar o português? Traga. Mas pelo menos tenha noção do que está fazendo também. É um elenco que ele tem dois elencos em um só. O primeiro time é um time que tem a média maior do que 30 anos. E o segundo time nosso é moleque da base. Então a gente não tem um meio termo ali jogando bola. Entendeu? A gente não tem um meio termo ali jogando bola. Então a gente tem que trazer um treinador que entenda isso e que consiga encaixar os jovens no momento que eles vão oscilar, porque eles vão oscilar, são jovens de 19 anos ali, 18, 19 anos, 20 anos no máximo, que vão oscilar e tem que dar respaldo para eles. E um jogo como esse era para isso. Cara, eu fiquei muito assim feliz de ver vários caras ali, tipo o Adson, o Raul Gustavo tendo mais minutagem, cara. A gente não precisava ter contratado aquele Bambu. A partida que fez o Raul Gustavo hoje tá clara. A gente não precisava contratar aquele Bambu. A gente tinha um terceiro zagueiro. Porque a gente não tinha quantidade. Robson Bambu é fraco. Tô falando isso aqui agora. Ele era fraco no Santos, ele era fraco no Atlético Paranaense e ele é fraco pra Europa. Se ele fosse bom, ele ficava lá. Cara de 20 e poucos anos. Vai apostar em cara de 20 e poucos anos? Pega um moleque da base. Entendeu? Pega um moleque da base. Dá oportunidade para um moleque da base jogar. Entendeu? Bruno Melo, eu acho ele um lateral ok. Ele tava nervoso hoje e fez uma partida ruim pra caramba. Entendeu? Ele fez uma partida ruim. Ele não falhou no gol, não falhou... Não, a gente não pode criticar ele por isso, mas ele fez uma partida ruim. Ele não foi muito, não se soltou muito. Nervosismo? Tudo bem, ok. Vamos dar o desconto dele dessa partida. Veremos nas próximas partidas, já que ele vai ter aparentemente ele vai ter mais oportunidades. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, por exemplo, você contrata um Bruno Melo. Você tem lá o Piton, tem lá o Biro, tem o Reginaldo, tem outros garotos da base e não sobe ninguém. E aí, para apresentar um futebol mais ou menos como hoje, dando desconto de novo. Não vou execrar o cara, porque o cara tava estreando hoje, fez um jogo, pode estar nervoso, alguma coisa assim, mas tudo bem. É isso que tá errado.
a gente tem que fazer um planejamento para ganhar os títulos. A gente não ganha, todo mundo sabe que não ganha os títulos só com o time titular. Todo mundo sabe que a gente não tem dinheiro para contratar. Então tem que dar minutagem para esses moleques. O jogo de hoje não era para pôr ninguém. Já que ele optou por essa estratégia, não era para pôr ninguém dos titulares. E colocou os 4. Aí os 4 se lesiona. Um dos 4 se lesiona ali, ou 2. E aí? Ah, mas você tá falando isso, mas todo mundo pode se lesionar andando numa escada. Sim, mas num jogo é mais provável que... É mais possível, perdão, que isso aconteça do que o cara andando na escada. Se você tava poupando é porque lá já devia ter alguma coisa de limite. Os caras jogou na quarta-feira, mano. Jogou um jogo de alto nível ali, até boa parte do segundo tempo ali com o São Bernardo. São Bernardo travou gente. E aí hoje, o Botafogo é um time organizado, cara. Botafogo é um time bem organizado. Se você já sabe que os caras estão ruins, estão mal fisicamente, tem alguma coisa... Não mal fisicamente, mas tipo, você sabe que os caras estão com alguma propensão à lesão, lá, o CICAP lá, alguma coisa, tipo, um exame deu que eles poderiam se lesionar, e você tá poupando os caras, então faça o serviço certo. Não faça pela metade. A gente tem que dar rodagem pros moleques. E é nessas oportunidades que a gente tem que parar. A gente sabe que depende muito dos 4. Dos 5, né? Com o Roger, contando o Roger. Mas, tipo, eu acho que o time depende muito mais do Renato Augusto. Do Willian, mais ou menos. Mas, tipo, do Willian e do Paulinho, eles ainda estão procurando melhor futebol. Mas eu sei que o time depende muito do Renato Augusto. Já que é pra poupar ele pra sequência do campeonato, faz serviço completo. Não fica na dúvida. Nosso elenco, a gente tem um problema. Nosso elenco não é tão ruim quanto a imprensa e outros dirigentes de torcida e outras pessoas aí dizem. Nosso elenco não é tão ruim. Nosso elenco não é o melhor elenco para um Corinthians. Entendam. É o elenco que tem os seus jogadores lá, suas estrelas de mais de 30 anos e um monte de moleque da base. E aí não tem equilíbrio. Mas aí hoje mostrou pra vocês verem como que a situação. Hoje não foi tão ruim, os caras tocaram bem a bola. Só que apresentou os mesmos defeitos. A gente tem que entender. Esses defeitos que o time B apresentou, o time A também apresenta. Toca muito a bola e cria pouca oportunidade de gol. Tá começando a mudar agora. Entendeu? Toca muita bola e não apresenta situação de gol. Por quê? Porque infelizmente a gente tem jogadores que os treinadores não estão treinando jogadores que encostem na área. Nossos jogadores, nossos volantes ali, por exemplo, o Rony não pisou uma vez na área. Cantídio não pisa na área. Muita gente gosta do Cantídio. Eu gosto do Cantídio por ele ser um bom lançador, bom passador, mas ele tem uma boa qualidade e outros defeitos que o fazem ser reserva. Desculpa. Que o fazem ser reserva. Entendeu? Ele não consegue acompanhar fisicamente. Quando ele pega no contra-ataque, ele não consegue acompanhar. Ele é um cara que ele não pisa na área. Ele não finaliza. Então, assim, um jogador de meio campo, para nossas aspirações, porque eu falo nossas aspirações, assim, eu sei que o meu time não é o melhor time do mundo, o melhor time do Brasil, mas a minha aspiração como torcedor é ver meu time campeão da Libertadores. Não sei o que vocês pensam. Então, como eu quero ver meu time campeão da Libertadores, então eu acredito que vocês têm que entender o seguinte. Um jogador de meio campo de um time que quer ser campeão da Libertadores tem que pisar dentro da área. Porque ele tem que dar a oportunidade do cara que tá passando pela ponta poder jogar a bola pra ele, com ele chegando de frente pro gol. O time do Corinthians não faz isso. O time faz isso quando tem o Renato Augusto, que tá indo buscar a bola toda hora lá atrás quando ele tá jogando como primeiro volante. E aí os outros jogadores têm que pisar na área. Tá pisando pro Paulinho, por isso que tá criando mais oportunidade de gol, entende?
Outra coisa que a gente tem que entender. Nosso time tá tomando muito gol de bola aérea. Não pode tomar tanto gol de bola aérea quanto a gente tá tomando. Tem que se treinar melhor. Nosso time não tá impedindo o cruzamento. O lateral não tá conseguindo impedir o cruzamento. Ou o ponta que vem na cobertura. E quando eles fecham o posicionamento, alguém tá falhando ali. Tá demorando para subir. Se não impede, não bloqueia. É gol. Entendeu? É gol que a gente tá tomando. Gol besta. Não presta atenção. O time tá com falta de atenção lá atrás. Esse é o problema. Mas, galera, foquei um pouquinho mais aqui nos problemas, porque a gente tem que mentalizar que a gente quer coisas maiores esse ano. Entendeu? E a gente tá sem treinador. Tem muita coisa para arrumar. A gente tem que entender isso. Tem muita coisa para arrumar. A gente tá sem treinador, tem muita coisa para arrumar. Então eu foquei mais esse vídeo nesses pontos. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou continuar postando mais aí. Galera, vou deixar os links lá de outros canais que eu tenho também. E obrigado por tudo aí. Valeu. É nóis.